A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor Georgen. Eu me chamo irmão Salomão, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical. Está comigo aqui o diácono Diego. Nós vamos comentar a lição de adultos, a lição tão boa, tão maravilhosa. Antes da gente comentar a lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa um like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo bom, relevante, e assim vai passando por outras pessoas, e assim o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 5, que tem como tema motim em família. O texto áureo, que é a primeira base da lição, ela se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. A verdade prática, que eu digo que é uma verdade para se pôr em prática, diz assim: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica clássica, que se encontra em Números, capítulo 11, certo? Do versículo 1 ao versículo número 7, certo? Capítulo 11, do 1 ao 7. E depois Números, capítulo 12, versículo 1, certo? Ao versículo de número 8. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base ao estudo da lição. Essa lição ela é muito importante, ou essa aula, nós vamos falar muito, e o tema, a palavra-chave da lição é murmuração. Certo? Nessa lição, a gente veremos sobre o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Quer dizer, ela, a irmã e o irmão de Moisés, eles elaboram ou fazem esse motim. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés e Miriam eram irmãos. A presente lição, que vamos ver agora, nos exorta a respeitar do cuidado, a respeito do cuidado com as murmurações, as contendas, certos, na família, que contribui com a desarmonia familiar. É muito cuidado, a lição vai nos mostrar sobre essas contendas, essas desavenças que há nas famílias, que contribui, aumenta a desarmonia na família. Isso vamos aprender que é prudente evitar as contendas. É prudente, é de suma importância evitar as contendas na família, que a paz e a harmonia reine entre os santos, entre a família. Então, quando a gente pratica ou faz dessa forma, que é a forma que Deus quer, irmão Diego, na família não vai haver contenda. Exatamente, Salomão. E do primeiro tópico da nossa lição, cujo título é a influência negativa da murmuração, nós vamos ver no primeiro ponto: assim nasce um motim. O que temos antes do motim, segundo comentaristas da nossa lição, nós aprendemos que antes de culminar nesse motim que trazia consigo sentimento faccioso, rebelioso, dos irmãos de Moisés e do povo que estava insatisfeito, qual é a chave ou qual é o fundamento por trás desse motim? A insatisfação e as murmurações. Nós vamos aprender com essa lição de que as queixas levaram à murmuração. Nós vamos aprender que evitar a murmuração, evitar queixas, evitar a insatisfação é algo que podemos fazer para prevenir a desarmonia em nossos lares.
Amém. O segundo ponto do primeiro tópico tem como tema a primeira queixa. Então, vai aqui, a lição vai nos mostrar sobre essa primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, quer dizer, já havia saído de lá, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e de água. Havia ali aquela fertilidade, certo? De repente, depois de andarem alguns para além do Sinai, depararam-se com um inóspede deserto. Quer dizer, na primeira dificuldade que o povo de Deus eles enfrentam, na primeiro aperto, ou a um pouco de escassez de água, de alimento, eles já de prontidão já murmuraram, certo? Já murmuraram. Os israelitas começaram a reclamar de que Moisés o havia trazido para morrer naquele lugar. Olha só, quanto poderia ficar lá no Egito. Aquela murmuração, aquele ato de murmurar, não só entristeceu a Moisés, mas a Deus. Isso é fato, irmãos. A murmuração, ela entristece a Deus. Porque quando você murmura, você está colocando a Deus contra a parede. Em outras palavras, você está dizendo que Deus não é Deus. Não é Deus de cumprir com a sua palavra. Não é Deus de realizar os seus propósitos. Está negando a divindade de Deus. E isso magoou muito a Deus. Certo? Que eles haviam, nesse meio ali, havia liberdade para o povo cativeiro no Egito. Por isso, ele operou um juízo de fogo. Olha só o que Deus faz. Operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. A reclamação nunca agradou a Deus. A murmuração nunca agradou a Deus. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queima. Olha só, irmão. Então, aquele lugar já foi taxado como lugar de queima. Essa foi a primeira queixa do povo israelita, que saíram no local fértil e na primeira luta, na primeira controvérsia, na primeira escassez que apareceu, eles já reclamam, já murmuram, e não se engane não. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje, irmão. Exatamente, infelizmente. Infelizmente. Exatamente, infelizmente. No terceiro ponto, nós vamos ver a segunda queixa. O Salomão relata a primeira, no terceiro ponto, nós vemos a segunda queixa. Como nós aprendemos, o motim nasce em meio à murmuração. Parece que as murmurações ofendem a Deus e criam um ambiente para rebelião. Verdade. Primeiro você tem um coração ingrato, murmurador, que não compreende o processo de Deus e passa a reclamar. Isso ofende a Deus e esse ambiente cria as condições necessárias para rebelião contra Deus. É o que nós aprendemos com o que temos visto nesses episódios narrados. Na segunda queixa, agora a queixa era contra o maná que descia dos céus. Veja, irmãos, estamos falando de um Deus que provia as necessidades do povo israelita. A coisa era feita com tanto zelo, cuidado e perfeição que Deus disse a eles: vocês vão colher até a sexta-feira. E o que vocês colherem na sexta-feira vai suprir o descanso do sábado. Se escolhem dobrado. Queridos, era uma negociação direta com Deus, Criador de todas as coisas. Isso, por si só, deveria ser o suficiente para que os israelitas confiassem sem nenhuma dificuldade no Deus com quem eles estavam lidando, ou a quem eles supostamente estavam servindo. Porque, pelo contrário, ao invés de corações agradecidos a Deus, vemos o povo se queixar do maná que descia do céu. Como nosso irmão Salomão falou, a murmuração ofende a natureza de Deus porque ela é uma declaração da nossa falta de confiança no seu poder. Do ponto de vista de Deus, é como se você, na sua limitação, e nós somos limitados, estivéssemos questionando a capacidade de Deus que criou todas as coisas,
que pôs em ordem o universo, de cumprir com os seus desígnios. É por isso que a murmuração é muito mais ofensiva, maligna e destrutiva do que muitas vezes nós conseguimos imaginar. É por essa capacidade de declarar a incapacidade do Deus, o que é uma mentira, o que é, obviamente, uma ofensa contra a santidade e o poder infinito do Deus a quem nós servimos. Amém. No ponto 4, a gente vai ver a terceira queixa. Essa terceira queixa você vai encontrar em Números capítulo 12. Aqui é onde entra a parte principal. Se a gente viu aqui as duas queixas anterior, foi no capítulo 11. No capítulo 12 vai mostrar a terceira queixa. No capítulo 12, após todo o contexto da murmuração apresentado no capítulo 11, olha só, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Os dois simplesmente, claro que foi Miriam quem puxou a Arão para esse acontecimento, puxou para esse evento. Ele foi guiado pela sua irmã Miriam, certo? A ir de encontro à liderança de Moisés. Tratava-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, veja só, Miriam e Arão não aceitaram o casamento de Moisés com a mulher coxita. Então, eles não aceitaram o casamento de Moisés, por não ser de uma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé. Teve muito resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Então, ela não aceitou o casamento dele com essa coxita, certo? Porém, essa murmuração ia mais longe, foi mais longe. Ia dizer, não, ele não aceitou o casamento, seria até, não foi muito assim, ofensivo. Mas quando eles, ambos, os dois irmãos, não aceitaram a liderança de Moisés, diz assim a lição, por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento especial, certo? Um tratamento específico ou igual ao de Moisés, certo? Como o de Moisés. Isso foi nitidamente uma prova da inveja na família e um sentimento perigoso. Quer dizer, houve essa inveja, uma prova concreta da inveja que ambos tiveram. Foi isso que aconteceu na terceira queixa dos dois, em querer ter o mesmo patamar de Moisés, certo? A mesma liderança. Não só partiu de ele não aceitar a esposa de Moisés, mas queriam ter o mesmo nível de liderança, a mesma autoridade de Moisés. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que não era assim. Deus tratava com Moisés face a face, meu amigo. Isso, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto que a base dessa atitude era a inveja. Então, irmãos, nós vamos aprender aqui com a nossa lição, olhando para esse exemplo desses dois irmãos que eram motivados pela inveja. Mas o que eu percebo, e se estamos falando sobre motim, é que olhando para as Escrituras, nós vamos ver uma sequência de reclamações do povo. E, irmão Salomão, parece que o coração invejoso dos irmãos de Moisés vem uma ocasião, uma oportunidade para aproveitar o que parecia ser um enfraquecimento da liderança de Moisés diante do povo, para tentar substituí-lo, e questionam abertamente, mas o senhor também não falou conosco? Por que a gente precisa tanto desse Moisés, não é? É isso. Nós vamos ver que eles tentam passar adiante da liderança que Deus levantou. Nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro ponto do segundo tópico, nós vamos ver que nas nossas famílias precisamos, irmãos, semear esse sentimento amoroso, né? Contrário ao invejoso. Precisamos entender que Deus tem um chamado diferente para cada pessoa, para cada uma das pessoas na nossa família.
vai haver ministérios diferentes, chamados diferentes, talentos diferentes, e isso não pode ser motivo ou ocasião para que a inveja comece a corroer os relacionamentos familiares. Uma coisa que Arão e Miriam aprenderam da forma mais dolorosa foi a voltar para os seus lugares. Deus colocou eles nos seus devidos lugares. Queridos, não almeje o talento ou a posição de um irmão, né, de um parente, de alguém na sua família. Mas saiba que Deus tem um chamado para cada um de nós. Miriam, aquela jovem que puxou as jovens de Israel em adoração, naquele lindo cântico ao Senhor, tinha o seu talento, tinha a sua posição ministerial entre os israelitas. Não precisava tentar cobiçar, corroer, invejar o ministério do seu irmão Moisés. Deus puxou os dois pela orelha para os seus devidos lugares. Irmão Salomão. É verdade. O segundo ponto do segundo tópico tem como tema: o motim familiar promove dissabores e ofensa. Vocês vão ver que esses motins que acontecem na família, ele promove só isso, os dissabores e as ofensas. Não promove coisa boa, não promove nada que agrade ao Senhor. Como nosso irmão Diego falou, Miriam exercia um papel de profetisa e conselheira. O papel que ela exercia era um papel excelente, certo? Ela não poderia voltar-se contra Moisés, de maneira nenhuma, porque o papel dela já era um papel excelente, um papel destacado, de uma grande responsabilidade. Profetizar e aconselhar é um papel importantíssimo. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Arão também tinha um papel importantíssimo. O sumo sacerdote não poderia arder, não poderia deixar esse ardor do ciúme, a inveja entrar no seu coração. Mas a gente viu que na história, Miriam puxou seu irmão para esse problema que não agradou a Deus. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Olha só, entrou como uma erva daninha no meio do povo ali, chamou o povo também para vir de contra Moisés. E isso de maneira nenhuma ia agradar a Deus. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Então, a prática tem que manter esse respeito para que a família tenha esse equilíbrio. Quando não há respeito, quando um filho não obedece, não respeita o seu pai, quando o seu filho não obedece à sua mãe ou não respeita a sua mãe, há esse desequilíbrio, podemos dizer, emocional e espiritual no meio da família. Isso só traz dissabores e ofensas. Não traz outra coisa de boa, não. Então, por isso que nesse segundo tópico que a gente está vendo sobre o motivo da rebelião de Miriam e Arão. A inveja, o motim na família, e as consequências foi dissabores e ofensas no meio da família, e levou o povo a sair de encontro à liderança de Moisés. Exato. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que é Moisés, um homem manso e humilde. O primeiro ponto é o mais manso que havia na terra. Queridos, se nós formos à leitura bíblica e dermos uma olhada no capítulo 12 e no versículo 3, o início da descrição dessa sedição de Arão e Miriam, nós vamos ver a Bíblia dizer: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O ensino que Jesus nos traz no Sermão da Montanha é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Se por um lado nós estamos estudando o motim, as suas consequências negativas, a desarmonia, a briga, a inveja, que devemos trabalhar para eliminar nas nossas casas, por outro lado também temos o que aprender com uma natureza pacífica,
mansa como era de Moisés. Diante de cenário de motim, de sedição, de inveja, de agressões, queridos, a melhor atitude, sob a perspectiva da Bíblia, é a de mansidão. Muitas vezes nós queremos tomar atitudes em defesa da nossa honra, em defesa dos nossos interesses, mas se nós olharmos para as Escrituras, vamos aprender que deixar que Deus faça justiça ainda é a melhor escolha, que a sua justiça é perfeita. É claro que eu estou dizendo que, de forma geral, a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor e sermos pacificadores. Isso não estou aqui dizendo, irmão Salomão, que devemos abrir mão de todos os nossos direitos e nunca exercer nenhum esforço para garantirmos aquilo que é nosso por direito. Mas, olhando para as Escrituras, nós vamos aprender a confiar na justiça e no juízo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor deveria ser, né? À luz das Escrituras, né? A nossa justiça, Ele é quem vinga, queridos, as nossas causas em nosso favor. Estamos aqui dizendo, olhando para as Escrituras, que Moisés experimentou isso. Nós vamos ver que ele era um homem pacífico e diante das acusações, da sedição, da inveja, das agressões à sua liderança, à luz das Escrituras, ele ficou pacífico. E o Senhor agiu em seu favor, irmão Salomão. É verdade. No segundo ponto do terceiro tópico, tem como tema o fardo de uma liderança. A gente vai ver aqui nessa parte da lição que no capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da sua liderança com os hebreus. Não é fácil lidar com as pessoas, e principalmente com esse povo de Deus naquela época. Então, Moisés sentiu esse peso da liderança, sentiu esse peso. Então, houve um momento na vida em que o peso da liderança deixou sem ânimo para continuar a missão, certo? De conduzir Israel à terra prometida. Moisés passou por isso aí, certo? Houve um momento na sua vida que ele faltou ânimo para ele. O peso da liderança não é fácil, não é fácil. E ainda por cima aparecem os dois irmãos que querem usurpar essa vontade de Deus de usurpar a liderança de Moisés. Então recebeu a orientação, após Moisés questionar e conversar com Deus sobre isso, ele recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciões dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Olha só a diferença de uma liderança quando ela é abençoada por Deus. É muito diferente. Não há contenda, não há desavença. A mão de Deus é sobre esse líder. Ao escolher os 70 anciãos que Moisés escolheu, já o Espírito Santo derramou o seu poder sobre ele e começaram a profetizar. Ali estava mostrando a bênção de Deus sob a liderança de Moisés. Certo? Diz assim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar de ódio, há amor, no lugar de ciúme e de inveja, há parceria e comunhão. Então é muita diferença, é uma diferença imensa quando um lar é abençoado por Deus, porque não há lugar para inveja, para ódio, para desamor, não, nem para ciúme. Há uma harmonia, há uma bênção de Deus derramada na família e numa liderança quando ela é abençoada por Deus, irmão Deus. É verdade, irmão Salomão, como é bom. É verdade. A presença de Deus em nossas famílias, né? Conduzindo os passos de cada um dos integrantes. No terceiro ponto e último desse último tópico, nós vamos ver aqui a punição de Miriam e Arão. Nós vamos ver pelas Escrituras que Miriam foi punida imediatamente. Perceba que os dois foram confrontados por Deus, os dois igualmente, porque Deus colocou os três, né?
Parece o pai quando reúne os filhos que estão... Venham aqui para fora os 3. Exatamente. E ele faz desse jeito. Aquele que estava sendo perseguido e invejado, e os 2 que iam ser chamados à atenção. E Deus retribui a cada um conforme a sua perfeita justiça. Quem, na verdade, toma a frente da sedição, dessa revolta, desse motim, é Miriam. É ela que sai desse episódio leprosa. Queridos, essa é uma sentença muito trágica. Verdade. Porque ela se tornara impura, e isso automaticamente a excluiria da convivência com os israelitas. Ela teria que andar fora do arraial. Mas nisso tudo, irmãos, o que me deixa abismado é saber que Moisés intercede pelos seus irmãos. Isso aqui é amor. Pois é, e assim que devemos ser, queridos. Veja que ele só repete o comportamento do Cristo de Deus na cruz do Calvário, quando olhou para aqueles que o examinavam com açoites, blasfêmias, cuspidas e violência, e orou por eles, irmão Salomão, dizendo que o Senhor os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É uma cena muito similar, claro, guardadas as devidas proporções. O que nós aprendemos disso é um coração cheio de amor, misericórdia, compaixão, benignidade. Nesse confronto, Deus deixa claro que com eles a conversa havia visão e sonho, mas com Moisés é face a face. Face a face. É na presença um do outro. E deixa claro que aquela atitude era reprovável por Deus e isso manifesta neles a sua justiça. A gente conclui esse último tópico lendo o que diz o comentarista da lição, irmãos, que é muito edificante. Veja, é preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Irmãos, permitam um parênteses, até brincando, né? O brasileiro tem muito costume de brincar muito, mas a Bíblia deixa claro que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É por isso que às vezes a gente não entende que brincou e machucou alguém. Cuidado, queridos, como brasileiros, às vezes a gente precisa refrear mais a nossa língua, especialmente em família. Né? O que a gente acha que às vezes é uma brincadeira e machuca o nosso familiar. Fecha parêntese, esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Se você vai fazer uma brincadeira, faça uma que edifique. É possível, não é, irmão Salomão? Com a sabedoria do Espírito Santo, fazer isso, né? E que o Senhor nos ajude para que tenhamos relações familiares que estejam em outro nível, não da murmuração que dá lugar às sedições, motim, inveja e maldade, mas um outro espectro, queridos, a daquele para o qual fomos chamados, o espectro das boas obras. Amém. Com isso chegamos à nossa conclusão da lição. A lição, podemos entender ou tirar a lição do que a gente já viu, é que a inveja foi o gatilho inicial para que Miriam e Arão, eles partiram para reclamar do seu irmão. Então, o Espírito Santo de Deus hoje nos chama para entendermos que toda inveja, toda murmuração não vem de Deus, mas vem do inimigo das nossas almas. Aí você pode me perguntar, mas como a gente pode vencer esse sentimento? Porque é um sentimento. E a lição vai nos ensinar que para que possamos vencer, precisamos andar no Espírito Santo. Para que as obras da carne não venham nos dominar ou
nos fazer, ou a gente venha produzir ou praticar coisas que venham agradar ao Senhor, que não venham agradar ao Senhor. Então, para que você possa andar em espírito, é andar na vontade do Senhor, andar no fruto do Espírito, andar na vontade de Deus, fazendo o seu querer, respeitando todas as autoridades devidamente localizadas, certo? Aí você pode dizer, mas espera aí, e em casa? Também, claro, hoje em dia se prega que os filhos não podem mais, não precisam respeitar o seu pai. E quando o filho ele não respeita o seu pai, não respeita a sua mãe, isso vem de um sentimento de inveja, faccioso, certo? De superar a autoridade do pai e da mãe. Isso não agrada ao Senhor. Isso quer dizer não só na sua família, não só na família, mas na igreja, em qualquer lugar. Temos que respeitar as autoridades. Por isso que o tema da lição aqui é motim em família. Devemos ter cuidado com esse motim em família, certo? Que a gente possa lutar e não aceitar esses desígnios que vêm da carne, não vêm de Deus. Amém? Com isso concluímos a lição e já te digo já de antemão, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus e reforça o pedido que a gente fez no início. Se inscreva no canal, deixe seu like e já te espero na próxima aula. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.